Mas, na realidade, não é assim. Estamos no Novo México, durante o eclipse de 10 de dezembro de 2011. Com o nascer do Sol, a luz do dia aumenta, mas o cone de sombra da Lua está no alto. Ao invés, deveria estar no baixo. Este mesmo fenômeno foi observado com incredulidade em Illinois às 6h30 da manhã. I find very interesting is I was expecting the shadow to come upward across the moon as it would go down and it would pass into shadow, and actually it's going the other way around. Também neste caso temos que escolher: ou acreditamos na ciência e fazemos de conta que a realidade não existe, ou observamos a realidade e damos o chute definitivo ao modelo esférico. No paradigma da Terra plana, a Lua, que seja uma esfera, um disco ou quem sabe qualquer outra coisa, tem uma órbita um pouco mais lenta daquela do Sol, 25 horas. Este é o modelo que nos parece mais plausível. O modelo indicado explica também o eclipse solar, fenômeno que os antigos sabiam calcular perfeitamente sobre a base desta planta, a Terra plana. Agora vamos passar para o Sol, este. Como o nascer do Sol é o seu lento aproximar-se vindo do leste, o pôr do Sol nada mais é que seu desaparecimento no horizonte visível dos nossos olhos. Nenhuma curva o coloca abaixo do horizonte. O Sol simplesmente some do ponto de vista da nossa perspectiva. Ainda uma vez que a observação da realidade nos dá a percepção exata das coisas. Parece de fato evidente que seja o Sol a se aproximar ou se afastar de nós, girando em uma Terra plana que é o centro do universo a nós visível. Uma das principais chaves para o arranque da crise do paradigma esférico é de fato colocar luz nas contradições junto ao modelo universo dominante. Se a Terra estivesse a girar, se encontraria com estações contrárias nas duas posições opostas ao Sol A e B. Passando então de um ponto ao outro, devemos observar a inversão dos dias com as noites. Meia-noite de junho deveria se tornar meio-dia em dezembro. Isso não acontece porque dizem que a cada 24 horas a Terra gira 1 grau a mais em sua rotação, não 360 graus, mas 361 graus. Esta compensação manteria os dias e as noites nas duas posições da Terra indicada. Então, a inclinação do globo permaneceria invariada 23,5 graus em junho, como em dezembro. Considerando que o Polo Norte aponta sempre para a estrela polar, como pode acontecer isso no mesmo momento A e B, que estão distantes entre eles 186 milhões de milhas e com uma inclinação do eixo invariado? De fato, a realidade não é compatível com a teoria, como ao invés em um modelo parado, que descreve uma superfície plana, sobre o qual gira o firmamento de estrelas sempre em torno à estrela polar. O que inventaram os teóricos ortodoxos para justificar a esfera? A estrela polar é distante 2,55 quadrilhões de milhas, assim é que não se pode calcular a paralaxe esferal da Terra entre junho e dezembro. Então, nós podemos ver uma estrela assim imensamente longe a olho nu? Certo, rebatem eles, porque é 46 vezes maior que o Sol. É assim que usam tamanhos e números desdobrando-se a resolver cada teoria falida que inventam. Essa é a lição que nosso menino, agora já velho, pode ainda aprender com as palavras de Nikola Tesla. Os cientistas de hoje substituíram a experiência pela matemática, vão de uma equação a outra e ao fim constroem uma estrutura que não há nenhuma conexão com a realidade. Aqui está o que vemos com o telescópio. Este somente podemos observar. Aqui, por exemplo, Vênus, Ciro,
Arturo, Vega, Betelgeuse. Os astros são visíveis assim e provavelmente respondem à lei da densidade, diverso daquele que reina no plano tridimensional da Terra. Vivemos em um sistema no qual somos o centro enquanto estrelas rodam em torno, ou somos a periferia que se move em um sistema solar na infinidade do universo? Segundo o modelo esférico, devemos nos contentar de sermos uma pedra insignificante que vaga com um movimento de 1.040 milhas por hora em torno a si, a 66.000 milhas por hora em torno ao Sol, enquanto o sistema solar se move na Via Láctea a 490.000 milhas por hora e a galáxia inteira se joga no universo em outros milhões de milhas. Tudo isso sem que possamos perceber nada. Percebemos a corrente de ar, de água, a densidade dos corpos, o eletromagnetismo que causa terremotos, mas a velocidade com a qual se move o nosso planeta, não. Não existe nenhum efeito captado dos nossos sentidos. Mas isso é possível? O modelo proposto de uma Terra em caminho não combate com aquilo que vemos no céu. Aqui, a estrela polar está sempre no centro da rotação de todas as outras estrelas, e durante milhares de anos as constelações permaneceram fixas no mesmo ponto, sem mudar de nenhum modo a posição de suas trajetórias. Se a Terra fosse uma bola orbitante em torno a um Sol que se movesse em uma galáxia surgida do Big Bang, como afirma a NASA, seria impossível que as constelações permanecessem imóveis. Baseando neste modelo, deveríamos de fato ter um céu noturno completamente diverso a cada simples noite, e as estrelas visíveis não seriam nunca mais as mesmas estrelas por 2 vezes seguidas. Somente se fosse assim, poderíamos render a este modelo a razão. Mas a ciência ortodoxa dispõe do paradigma dominante que foi criado em 2 milênios e o desfrutará o máximo possível, exibindo leis feitas de equações que terão em único escopo de render inacessível a observação do universo e a crítica do modelo imposto. É por isso que depois da exploração do almirante Byrd, que com suas viagens revelou um local desconhecido da cadeia do gelo antártico, surgiu um tratado internacional que fechou este local para qualquer acesso. Não parece estranho que a família Rockefeller financiou e promoveu, seja a expedição tanto para ver uma montanha antártica dedicada ao seu nome, seja um tratado de não desfrutamento contra os seus próprios interesses petrolíferos. Quem sabe em homenagem a qualquer interesse mais vasto? O Tratado Antártico foi firmado em Washington em 1959, 2 anos depois do último sobrevoo e da morte do almirante. Hoje, com apoio de 48 nações, o tratado veta a atividade militar no continente de gelo, mas as pessoas e maquinários militares podem ser usados para procura científica ou qualquer outro escopo pacífico. Pois é graças a isto, uma vigilância militar constante envolve todo o cinto antártico em segredo que o supergoverno mundial impôs à humanidade, também por meio de violência, no caso de pilotos civis e capitães de navios que quiserem se aventurar. Antes de chamar de desinformado a quem quer que seja, venham de encontro às respostas que nos escondem os mistificadores da Lua feita em casa. Se o paradigma dominante fosse hoje o da Terra plana, pense quanto facilmente vocês cairiam na gozação a querer convencer que a Terra seria uma bola que roda, trazendo consigo nuvens e oceanos, sem que ninguém perceba. Queridos inquisitores, sejam sábios e percorram a estrada do conhecimento, não aquela da ignorância. A exploração da Antártida, estando no modelo da Terra plana, poderia revelar as ramificações da verdade e os confins da Terra, o limite de onde se encontra o firmamento, ou a existência de novas terras descritas, por exemplo, de um antigo mapa budista. Se fosse assim, se poderia especular a presença de terras próximas à nossa em uma superfície plana separadas por gelo, ou
não em um plano abaixo. Este poderia ser um pavimento do universo. Hoje seria possível uma viagem para o conhecimento onde ninguém nunca foi, mas aquilo que permite a tecnologia, o poder veta, isso é claro. O cinto de gelo abaixo os 60 graus paralelos foi considerado inacessível. As elites do poder fazem uma zona internacionalmente fora dos limites, aberta somente com visitas guiadas, limitadas e caríssimas, com somente 3 pontos de acesso totalmente controlados.